Boa tarde. Quem tem muito a agradecer sou eu. Foi um grande prazer ler esse material da Daphne. E mais ainda agradecer pela oportunidade de estar aqui assistindo o que eu diria que é um momento histórico na academia. Eu acho que vocês fizeram uma grande inovação em trazer o Sindicato dos Comerciários, os trabalhadores comerciários, como protagonistas de uma pesquisa acadêmica. Uma pesquisa acadêmica com todo o rigor metodológico que uma pesquisa acadêmica exige, mas com os trabalhadores definindo as demandas, definindo os instrumentos, né? Como você colocou os trabalhadores como protagonistas desse estudo, né? Isso que a gente tantas vezes falava, tantas vezes a gente procurou fazer, você executou, né? Então eu acho que isso é uma oportunidade única, isso é o Fórum Intersindical trazendo esse trabalho junto, né? É algo assim muito gratificante para mim, para ter lido isso, ter tido essa oportunidade de estar aqui, né? Isso assim me faz persistir, porque quem me conhece mais de perto está sempre sabendo que eu estou quase saindo, já saí, já voltei. E assim, ler isso, participar desse momento, é trazer cada vez mais presente para mim o quanto eu posso, não sei se ajudar, mas eu posso estar participando, eu posso estar testemunhando, né? O quanto é bom isso. Então, agradecer em vários aspectos, né? Então, o teu material está belíssimo. Essas coisas que você diz assim, depois eu li, tem um monte de errinho. Até hoje eu leio a minha dissertação e a minha tese de doutorado e tem um monte de errinho. Então isso faz parte mesmo de todo o material que a gente escreve. A gente escreve com muita emoção e isso é absolutamente natural. Então isso aí, alguns eu percebi, vou te passar o material depois. O que eu quero mesmo é comentar sobre esse teu evento histórico. Aí eu até tinha escrito aqui, mas agora quando eu ouvi você falando, tem mais coisa aí que eu quero falar. Quero começar dizendo que essa tua dissertação merece um codinome. É uma brincadeira, mas que de repente a gente pode pensar nisso para um evento do fórum. É o dia em que a academia incorporou o saber operário, a hora da mudança, porque você coloca, isso é aspeado, você coloca isso na história dos comerciários, em que você fala sobre a questão do Mata-Roma, e aí é a hora da mudança, né, em que os Mata-Roma saíram da história, né, e entrou a nova gestão do sindicato. Então, aproveitando o que você mesmo escreveu. E aí, eu queria fazer uma proposta contra-hegemônica, já que a dissertação é contra-hegemônica. Eu queria acrescentar uma outra ideia. O roteiro das entrevistas, como de hábito, como é o parâmetro assim, acadêmico, é colocado como um anexo, apêndice. No teu caso, no caso dessa dissertação, eu senti vontade de ver o roteiro consensuado no corpo da dissertação. Mas aí fica a critério de vocês, eu não sei a opinião do Renato, do Fadel, mas aí eu queria até ouvir vocês sobre isso, porque eu acho que ele fez realmente parte, né? Esse roteiro eu acho que é o coração da tua dissertação, né? Então acho que fica... Eu senti falta, porque eu ia lá atrás toda hora olhar, né? Então acho que dentro ia ser uma coisa mais marcada, mas isso fica para depois vocês me falarem. E alguns gráficos... Quer que eu fale o que eu penso agora? Eu não sei, o que vocês acham? Vai dialogando? Eu acho que tudo que a gente não precisar ir lá atrás buscar,
é melhor que fique já dado assim. Claro que aí a gente talvez tenha que adequar para poder contar no corpo do texto, porque é muito chato a gente ter que ir lá atrás, procurar a tabela. Claro que tem coisas que são excessivas, que tem só se você quiser, mas no caso, como você falou, que a entrevista ela refletia muito o esforço central da dissertação, eu acho que ela poderia vir, sim, ou uma estilização e depois o completo lá atrás, uma coisa assim. Então, e assim, alguns gráficos eu acharia que poderiam ir lá para trás, né? Ou diminuir. Eu achei assim que tem muito gráfico que poderia ou ser diminuído, até juntado com outro, para diminuir a expressão gráfica em si, que eu acho que elas trazem menos informação do que as entrevistas propriamente dito, né? Então eles podem assim ser... Assinalei aqui, assinalei. Até posso dar exemplo, assinalei, está aqui, eu botei as páginas e quais seriam os... Não sei se vale a pena só para dar um exemplo. Página 57, gráfico 9, que eu sugeri que fosse para trás. Mas é um mero exemplo. E talvez submeter isso aos comerciários, porque pode ser que eles achem que também é importante ter esses gráficos. Então também eu estou falando, eu estou de fora, né? Porque na verdade eu não estava participando de todo esse trabalho, né? Então acho que vale consultar se é essa a ideia mesmo, né? Do mesmo jeito que eles participaram de toda a construção, agora o que a gente está falando aqui, se houver, né, a oportunidade de fazer isso, voltar com essas considerações aos comerciários. Quando vocês terminarem eu vou falar. Tá. Deixa eu ver por que eu botei. Eu faço questão de comentar isso. Eu até já cheguei a falar rapidamente com o Fadel. Quando você coloca do saber operário, que você diz que fez uma revisão bibliográfica, procurando consultar onde teria outro referencial sobre isso, textos que falassem sobre o saber operário e que não foi encontrado, e que várias das palavras-chave que você utilizou não estão indexadas, né, na bibliografia acadêmica tradicional. Eu disse assim, minha curiosidade me leva a isso. Aí eu coloquei saber operário na Biblioteca Virtual da Saúde, né? Alguns meses depois de você ter pesquisado. Aí, o que eu encontro? O que você acha que eu encontrei, Renata? Eu não resisto a fazer isso. Eu encontrei 3 referências com o saber operário. Trabalho da Ana, do Fórum Sindical. Trabalho feito sobre o Fórum Sindical. Um da Ana, outro da Evangeline. E um outro falava o termo saber operário, mas era com sentido genérico. Saberes. Aí citava saber operário, saber do campo, saberes diversos. São pessoas que vieram do fórum. Pessoas que fizeram trabalho nessa mesma linha, né? Então estava lá o saber operário. Não estou sugerindo ser crescente isso na dissertação, não. É só porque... Não, que é crescente isso que eu estou comentando. Isso foi só uma curiosidade minha. Eu quero ver o que tem sobre saber operário. Eu tinha quase certeza de que era isso que eu ia encontrar. Eu não sabia exatamente quais os nomes, né, quais os autores que iriam aparecer, mas eu tinha quase certeza que seria isso. Até porque eu já procurei de outras vezes e é sempre uma dificuldade a gente encontrar isso. Apesar do conceito ter sido criado há tanto tempo, né, ter sido desenvolvido há tanto tempo. E também eu quero aproveitar para sugerir um diagnóstico do que você apresentou, que você disse que adoeceu, né, e uma parte certamente teve a ver com o trabalho, não esse trabalho, mas o teu trabalho. Mas eu quero sugerir uma outra hipótese, de que tenha sido
sabe, a coisa mediúnica, você incorporou Ivar Odoni para escrever isso, né? E essa incorporação também não é, a gente não faz isso de forma... Sem estar mexido. Né? Então uma parte pode ter sido consequência disso. Mas também não é para levar a sério, é tão a sério que eu estou dizendo, não. Mas... E não é mesmo, né? Não. Mas a gente fica mexido. Não é assim, não passa batido, não. Aí eu queria pedir para você colocar o slide. Teve um slide seu, que eu também já tinha lido e já tinha me chamado a atenção. Muitas vezes a gente fala e ouve falar em assédio, em Lerdort, em um quanto que os exercícios repetitivos levam a isso, o quanto o assédio nos faz repetir várias vezes o mesmo exercício e exaustivamente, o quanto as metas estão sempre nos fazendo cada vez trabalhar mais e de forma exaustiva. Essa fala, essa primeira fala, né, eu percebi que faltou falar sobre as metas e sobre o assédio moral. Tem que incluir isso. Muitas vezes a gente fala sobre isso, mas a maneira como o trabalhador colocou é bem marcado de como é que tem o tal do nexo, né, que não é reconhecido, mas o nexo entre o evento e o trabalho. Não é só o evento e o trabalho, não, é o chicote, mas é chicote, né, o chicote e a lesão. Eles falam até em capitão do mato, né? Essa forma de falar também. Lá vem o capitão do mato. Né? Porque uma coisa é você estar digitando, como a gente faz, escrevendo um texto, muitas vezes tenso, mas o capitão do mato, o chicote, é que nos deixa muito mais, né? A gente tem que bater a meta, inclusive nós intelectuais que temos que bater a meta do produtivismo científico, né? Esse bater a meta sob as articulações, né? O quanto isso pode estar fazendo parte do nexo, né? Nenhum perito do INSS vai querer me escutar, mas quem sabe daqui a algum tempo, já que está ficando gravado, já que está aqui registrado, quem sabe. Bom, aí alguns detalhezinhos. Nos gráficos, até para te ajudar a reduzi-los, os títulos, você pode botar eles menorzinhos, que dá para enxergar melhor o gráfico. Aí é coisa de formato, isso já é bem secundário. Onde está N, número, substitui por N, sem o Ozinho, para ser só o N de amostra, que é a convenção, né, de símbolo. E outros são os detalhes, que aí vão ficar aqui para você. Tracejar, se for para ser impresso depois em preto e branco, que às vezes as pessoas querem ler no papel, se ficar em cor, depois perde tá? É só uma gentileza para quem quiser ler em papel. Hoje a maioria das pessoas lê na tela, né? Mas se colocar o tracejado ajuda quem for ler em papel. Isso são só detalhes. Tá tudo escritinho, não precisa nem se preocupar. No mais, eu quero parabenizar mais uma vez, embora a gente tenha que passar isso formalmente para depois, mas aí eu queria ouvir de vocês aquilo que eu comentei, o que vocês acham, e passar a palavra aí para o Renato. Bom, começar como de prática, com os agradecimentos, né, por ter sido brindado com essa tarefa,
é onde a gente encontra, onde o trabalho e o prazer se encontram. Quando a gente tem que vir para participar de uma banca de uma pessoa com nível de responsabilidade e comprometimento com o que faz, como tem a Daphne, né? Pude acompanhar um pouco o processo, as dificuldades que você teve, que você relatou até aqui, que infelizmente você foi acolhida pelo pessoal durante o trabalho. Não é fácil, tem que ter muito valor para levar a cabo o trabalho como você levou. Então, participar da sua banca já me coloca no lugar de quem vai contribuir para um trabalho que teve esse nível de comprometimento. E isso me eleva, me faz me sentir elevado. E por isso eu agradeço ao Fadel, teu orientador, e a você pela escolha. Tá certo? O teu trabalho tá muito bem escrito. E tem uma coisa que, porque a academia, principalmente para uma dissertação de mestrado, ela pede que você se coloque o mínimo possível e por isso tudo que você afirma tem que ser referenciado, etc, etc. O trabalho, desde a apresentação, você conta a historinha da tua infância, já sabia que você tinha vendido manga e pedrinhas, está tudo lá, né, bem escrito. Você já coloca a gente que lê numa disposição, porque a essa altura da minha vida, esse palavrório descarnado, desalmado, que é a maioria dos trabalhos científicos, já confesso que está me cansando. E a tua tese tem uma coisa literária, tem um estilo literário. Você se coloca durante ela muito na primeira pessoa, e isso podia agredir os preceitos da academia, mas você faz isso muito bem, sem comprometer a questão do rigor, etc. Então ela fica com esse gostinho de uma pessoa que mostra mais implicação sua no trabalho, né? Quando você usa a primeira pessoa, que é, a gente exalta-se o plural majestático, você usar o nós em vez do eu. Você usa o nós quando tem que usar o nós e usa o eu quando tem que usar o eu. Isso deu um estilo marcante na tua dissertação e ela ficou gostosa de ler por causa disso. Primeiro da historinha inicial, que já conta as tuas peripécias de infância, e a gente já fica numa disposição mais tranquila para a leitura, para encarar depois aquele show de gráficos e tal, né? E uma coisa muito importante que tem no teu trabalho é que você trabalha com os comerciários, tendo sido comerciária visceralmente. Inclusive você fala que trabalhava e gostava de trabalhar como comerciária, né? A tua apresentação. Isso já coloca, além de uma fala sobre o trabalho, uma fala desde o trabalho. Uma fala sobre o trabalho comerciário, por isso talvez você tenha colocado tanto a primeira pessoa. É uma fala desde o trabalho como comerciária, com o qual você convive desde muito tempo, né? No teu esforço de trabalhar e estudar e tal, que você falava na falecida Mesbla. Então isso também deu mais, assim, mais legitimidade ao teu trabalho. É uma fala de quem viveu muitas daquelas situações ali. Apesar de, como você falou, e isso é interessante, apesar de você ter vivido muita coisa, quando você vai para lá no lugar de pesquisadora, você viu outra esfera de coisas que você não se lembrava de ter visto, não tinha atentado quando você, enquanto comerciária. Você tem tipo da dupla, você foi comerciária e ainda é, que tem as memórias dentro de você, e você é uma pesquisadora sobre os comerciários. Então tem essa dupla face que se integrou muito nesse trabalho e isso traduz na empolgação da escrita e também na empolgação da apresentação. Você fez uma apresentação muito boa, muito empolgada. Eu gosto de apresentações vívidas, não foi uma apresentação enfadonha, né? Leu pouco assim o que estava escrito, tudo você interpretou intensamente. Passou muita intensidade e isso fez a tua apresentação ficar bem bacana e dá uma ideia bastante aproximada do que foi o teu trabalho de dissertação. Então a apresentação também gostei muito. O sindicalismo atual, a gente tem visto, tem discutido sobre ele, né? A gente está vivendo, não é só no Brasil, enfraquecimento do movimento sindical, fragmentação, uma série de leis aí tirando... com o intuito de enfraquecer a organização dos trabalhadores. E essa semana eu estava vendo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, no artigo 23, que fala se é falha de trabalho, termina o artigo falando que é um direito universal
o direito de se organizar em sindicatos e associações para se defender enquanto trabalhador. Está lá no artigo 23. E o sindicalismo, a gente está vendo que está sofrendo um grande ataque, né? Vai ter que se reinventar. O fim da contribuição sindical, que pode ser questionável como foi, mas ser retirada abruptamente, né? Assim, diminuiu a quantidade de recursos dos sindicatos dramaticamente, né? Então, uma série de coisas que tornam a questão do sindicalismo e da defesa dos trabalhadores mais dramático do que sempre foi no nosso contexto. Com relação aos comerciários e o Fórum Intersindical, que você contou bem a história dos mata-romas, Pelego era o nome desses, né? Tomaram conta. Como é que a gente se pergunta como é que pode ter ficado um bando de bandidos tanto tempo dominando um sindicato da magnitude dos comerciários? Tem quantos? 400 mil comerciários. Como é que pôde ter ficado tanto tempo essa galera tomando conta, se apropriando do sindicato? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Você falou várias coisas para a gente pensar, isso é uma delas. E, finalmente, eles, num processo que você descreve bem na tua dissertação, isso é uma outra coisa, a história é uma história viva que você vai passando, você levantou a coisa de uma história bem interessante ali, bem resumida, mas bem interessante. Em determinado momento, eles caem legalmente, né? Por processos legais, alguns são presos, né? E uma chapa nova, que ainda, numa eleição que ainda conseguiram tumultuar, uma chapa nova tem acesso à direção do sindicato. E esse pessoal, nesse processo, assim que eles tiveram acesso ao sindicato, esses comerciários novos, eles não tinham quase experiência nenhuma do trato da gestão sindical. E um lugar que eles procuraram foi o Fórum Intersindical, onde eles puderam se articular com outros sindicalistas mais experientes, e isso foi decisivo para ajudá-los a sobreviver nesse momento difícil de tanta inexperiência, tanta voluntariedade, mas tão pouca experiência. Então, realmente foi um encontro muito feliz. Se mais não fosse, só por esse fato já valeu todo o esforço da equipe do Fórum Sindical até hoje. Os comerciários do setor de serviço. Tem setor primário, secundário, terciário, serviços. Primário, cada vez menos gente trabalhando, cada vez mais automatizado, as pessoas mais expulsas do campo, né? O industriário também, muita automatização, você falou em indústria 4.0, etc. E para onde está indo o pessoal todo? Está indo cada vez mais para o setor terciário, onde você tem o comércio. Não à toa, você mostrou num dos gráficos que muitos dos primeiros empregos foram no comércio, né? E isso é cada vez mais. Agora, você colocado setor de serviço comporta uma variedade imensa de processos de trabalho. Os comerciários, como você falou, também comportam uma variedade imensa de processos de trabalho. Isso você acentuou. Tem trabalho desde no próprio mercado, a gente já vê isso. Tem trabalho desde o cortador o processo, você pode chamar de comerciário, mas os processos de trabalho daquela pessoa são muito diversos, né? Tem desde o cara que corta dentro do frigorífico, com aquela temperatura de 4 ou 8 graus, até geladeira tem de 8 a 10 graus, né? Até o trabalho da administração, o trabalho do caixa, o trabalho do segurança, isso só no estabelecimento. Então, é uma questão que, para estudar o setor de serviço, especificamente de comerciais, isso coloca uma dificuldade a mais, que a gente se depara com uma diversidade muito grande de processos de trabalho. Achei você foi muito transparente o tempo todo, que é o teu estilo. Você é uma pessoa autêntica, muito autêntica. Isso sempre me impressionou muito bem em você. E esse estilo de ser se refletiu no teu trabalho. Você é muito transparente. Você mostra muito como é que você fez. A maioria dos trabalhos dizem que usou a metodologia tal, mas você usei a metodologia tal e foi assim que eu fiz, que eu manejei essa metodologia. Isso é de muita gentileza, de muita generosidade do ponto de vista científico, para quem vem depois de você e que se interessar pelo próprio tema que você trabalhou. Você dá ali o caminho das pedras para as pessoas. E num trabalho assim, que tem uma característica
até certo ponto, inovadoras de aplicação da metodologia do movimento operário italiano que deu forma à saúde do trabalhador, ou seja, você não considerar que você, como pesquisador, já sabe sobre o trabalho. Quem sabe sobre o trabalho é quem trabalha, que fica ali 8, 12 horas conversando com os pares sobre os problemas no trabalho, as causas dos problemas e as possíveis soluções. Então está sempre sendo gerado um saber coletivo que fica oculto, mas que é esse saber que viabiliza os processos produtivos, né? Então, e você, a perspectiva do movimento operário italiano é considerar esse saber que a gente retoma na saúde do trabalhador. Então, para isso precisa interagir com o trabalhador, observá-lo trabalhando para basicamente entrar em diálogo com o trabalhador para entender o trabalho, compreender para transformar o trabalho, né? Tem que ser feito de maneira participativa, conjunta, compartilhada. E você faz isso e essa transparência traduz essa tua construção. Foi uma construção coletiva. Isso não é fácil, gente. Isso é muito difícil, né? Isso tem uma coisa de ter um compromisso muito sério, porque eles te cobram um compromisso o tempo todo, cobram a tua seriedade no compromisso. Você falta um encontro, quando você chega, você ouve, você sumiu. Você ouve isso falado na lata, né? Então, esse tipo de coisa exige muito da gente. Eu fiquei internada no sindicato, né? Porque foi uma experiência de ficar lá dentro, de viajar com eles, de viver com eles. Pesquisa participante, né? Que é a pesquisa que a gente mais considera que pode levar a gente ao âmago das questões do trabalho. E a tua pesquisa, como você falou, tem um sentido muito interessante também, porque é uma pesquisa estratégica. O que você levantou e que você arrumou, organizou, pode se transformar numa ferramenta de luta para dar consistência à disputa oratória, à disputa política do sindicato. Isso também eleva o sentido do teu trabalho bastante. Uma coisa importante é que essa construção coletiva transparece quando você efetivamente dá fala aos trabalhadores, né? No teu trabalho dá fala aos trabalhadores, mas você faz isso, tem muito trabalho que coloca as falas, mas de maneira excessiva e torna a leitura enfadonha, né? A partir de um certo ponto, o número de falas que a gente reproduz no trabalho tem que ser limitado. A gente tem que colocar as falas mais estratégicas para ilustrarem o ponto de vista, a conclusão a qual a gente chegou. E o resto você pode botar até o todo como apêndice, aí sim. Mas colocar no corpo do trabalho as falas fundamentais para o entendimento do percurso e da conclusão. E isso você faz bem, sem ser enfadonha, porque é uma coisa que a gente tem conversado muito, é esse excesso. E umas falas bem interessantes como essa da página 64, o último parágrafo da página 64, que ela diz o seguinte: o sindicalista informou que ficou dias afastado do trabalho por motivos de doença. Aí a sindicalista falando, eu tive preconceito em falar que eu estava com depressão, que é alguma coisa que a gente vive enquanto uma epidemia avassaladora, né? Os problemas de transtornos mentais, como se fala, ganharam o primeiro lugar, ultrapassando até as próprias DER-DORT, lesão por esforço repetitivo. Então, o problema dos transtornos mentais. Fiquei com preconceito em falar que eu estava com depressão. E não tive coragem de falar para o gerente que eu não estava bem, até porque ele não se vê como comerciário. E aí, nessa fala aqui, coloca, ele se vê como outra classe, não como um trabalhador. Uma fala curta, que tem várias coisas fundamentais colocadas aqui. A questão do transtorno mental, a questão do estigma que a pessoa com transtorno mental fica diante dos chefes e dos próprios colegas, e a questão do gerente desses postos de comando se vendo como diferentes dos outros trabalhadores, e ela capta isso muito bem e fala isso muito bem. Então, esse é o exemplo de uma fala, tem 3 linhas essa fala, exemplo de uma fala muito bem escolhida, que capta questões de grande importância dentro da temática que você trabalhou. Finalmente, o show dos gráficos, assim, no trabalho preto e branco, quer dizer, a gente perde muito dessa diferenciação nos gráficos, embora você tenha conseguido manter, por nuances de cinza,
Mas o trabalho colorido é infinitamente mais interessante, a gente vê no gráfico colorido. E esses gráficos são gráficos importantes que dão uma posição, dão um entendimento, se consolidados, dão um bom entendimento do perfil dos trabalhadores comerciários. Por exemplo, a questão das metas, da página 85. 64% é o que aí? É sem resposta ou é não? 64% não se sente ameaçado. Não se sente. Eu fiquei na dúvida por causa da cor. Quando eu mostrei ali, deu para explicar. Não se sente ameaçado, mas eles falam isso num primeiro momento, entendeu, depois, professor quando Renato? Continua a entrevista, depois as entrevistas foram todas gravadas e transcritas. Isso aí você vê a diferença entre uma entrevista semi-estruturada, em que você tem contato com a pessoa, e um questionário que você não tem contato com o outro. O questionário ele responde não e pronto. Na entrevista, a interação face a face é muito mais difícil. A inautenticidade, a mentira na interação face a face é muito mais difícil de você sustentar. Então, por isso que a gente tem muito cuidado para usar questionário fechado, que a gente manda para algum lugar, isso é só para populações maiores, porque a gente perde muito esse tipo de coisa. É muito mais fácil a pessoa responder não e pronto, né? E essa questão é uma questão metodológica importante. Agora, eu não entendi uma coisa. Por que você faz uma apresentação da dissertação? Mas quando você fez a apresentação da dissertação, na tua apresentação, você já tinha falado daqueles itens todos ali. E a apresentação fica depois. Aquela apresentação, teoricamente, é para vir no começo. Você vai, eu vou falar disso. Quando você disse eu vou falar, você disse eu já falei disso. Ficou como uma espécie de revisão dos assuntos que você tratou. Verdade. Tá, aí pensa nisso para as próximas, porque você vai apresentar isso, não foi a primeira e última vez que você vai apresentar isso ainda bastante. Então, a estrutura, né? A estrutura. Tá. Me permite uma parte, já que você foi para a apresentação? Uhum. Aquele esquema que você mostrou com o histórico, logo no início, eu acho que seria interessante incorporar a dissertação. Tá bom. Aquela linha do tempo. Aquela linha do tempo. E essas coisas são boas. Essas imagens, que eu acho que a gente deve acrescentar o máximo de imagens possíveis que sejam relevantes no texto, para dar leveza ao texto. Porque muito palavrório cansa, né? Sim. Cansa. Mas então, são basicamente essas as suas. Não vi nenhum problema de escrita, você escreve bem. São basicamente essas considerações que eu tinha para fazer sobre o teu trabalho. Fico muito feliz de estar participando da conclusão dele. E você está concluindo uma etapa, mas está abrindo agora um rol de grandes possibilidades para o teu futuro. Parabéns a você e a tua orientação. Primeiro, agradecer aos professores aí, quanta contribuição, né? A gente que faz um trabalho, realmente esse trabalho foi compartilhado, visceral, não é, Rosângela? Rosângela está aqui representando todos os comerciários hoje, que estão em outros eventos também, mas que na realidade eu gostaria de dizer que hoje eu estou cumprindo essa parte mais formal, né, para a academia, fechando esse ciclo. Mas que lá no sindicato nós faremos a validação consensual de todo o trabalho, com a base, e não somente com o grupo focal. Então, esse trabalho que nós fizemos de forma a muitas mãos, né? Nós vamos fechar no sindicato. O meu grande sonho era que a defesa fosse lá, né? Mas a academia ainda não permite dessa forma. Foi muito difícil passar com esse trabalho no CEP, Comitê de Ética e Pesquisa, porque a forma como foi colocada a entrevista, como eles mexeram na entrevista, foram 40 perguntas, uma entrevista semi-estruturada, que dura mais de 1 hora, e com trabalhadores aposentados. Eu peguei aposentado, eu peguei a trabalhador jovem do Rio Sul, do Norte Shopping, enfim, de vários locais de trabalho, do caixa, que eu acabei fazendo amizade com as pessoas do caixa quando eu fazia compra, para conseguir conversar com elas em outro momento, sabe?
Então, foi muito visceral mesmo fazer esse trabalho. E quando nós passamos pelo comitê de ética, o comitê questionou a estrutura da entrevista, né? Ué, mas você vai perguntar isso fere a questão do trabalhador, ele vai se sentir constrangido e tal. E o que me deixou muito feliz foi ter total apoio do meu orientador, do Fadel, e que estava lá junto comigo em todo o tempo que a gente tomando porrada lá, literalmente, a gente estava lá na contracorrente, né, na contra-hegemonia mesmo. Então, foi uma metodologia que a gente perseguiu e que a gente não abriu mão. Olha só, Fadel, vamos fazer dessa forma e é assim que a gente pensa. E a gente seguiu, né? Então, eu gostaria de falar essa questão da validação que será lá. Quando você falou do codinome, né, o dia em que a academia incorporou o saber operário e a hora da mudança, eu achei fantástico. A estilização da entrevista, né, diminuir os gráficos e mais informação, também, eu concordo com isso, mas foi assim... Primeiro, a gente criou uma planilha de Excel com as 40 perguntas para a gente poder fazer as categorias de análise ali. E em cada detalhe, esse trabalho na parte metodológica, ele, como o professor Renato bem disse, ele é bem detalhado para poder deixar também um material para as outras pessoas que gostam de fazer pesquisa e que para pegar esse detalhe, né, da construção do fazer mesmo. Diagnóstico, você falou, incorporar o Odone também. E quando você coloca a questão da bibliografia, é porque quando a gente conjugou as três, saber operário, trabalhador comercial e vigilância em saúde do trabalhador, você não acha nada, né? O que me surpreendeu bastante, porque nós fizemos com textos, sim, de saúde do trabalhador, com expertise da vigilância, com a nossa experiência também, vigilância em saúde e em inspeção, que são coisas diferentes, né? Que eu trabalhei no Sereste muito com inspeção a um local de trabalho, né? Que é você ir sem o trabalhador, e é completamente diferente. E quando eu fui com o sindicato para a ação, nossa, outra coisa, quando eu fui com a Rosângela, com um grupo de mulheres, em pleno Rio Sul, fazer uma ação para as Margaridas, que é o coletivo de mulheres, a vivência foi bárbara. Então, assim, essa dissertação, eu acho que ela teria, pelo meu jeito de querer detalhar tanto, umas 300 páginas, mas aí ia ficar muito chato de ler mesmo. Mas é muita coisa mesmo. E quando a gente colocou o gráfico lá atrás, nós pensamos no contrário. Mas aí vocês deram a opinião de vocês em a gente mexer nisso e a gente vai conversar sobre isso. Não é diminuir o número de gráficos. Eu entendi. De colocar também para frente também, né? Para não ficar aquela coisa de vai e volta, né? E é o tamanho, que é diagramação. Diagramação, tá, entendi. A nossa preocupação foi justamente levar esse conhecimento, quando fizemos os grupos, né, as reuniões de grupo, e eu digo que eu fiquei internada lá, eu digo no trabalho que nós fizemos 7 grupos focais. Nós passamos 2 anos juntos, né, na experiência no fórum, que nos deu também muito chão para fazer esse trabalho, muito chão de loja, muito conhecimento, porque assim, o meu conhecimento enquanto vendedora, à época, no início da década de 90, não é nada, mudou tudo, mudou muita coisa. Eu senti muito na fala dos trabalhadores no grupo focal e também nas entrevistas. Cada entrevista era uma carga emocional muito grande, né? Como o trabalhador se identifica com o trabalho, né? Principalmente os aposentados, né? Que só fizeram isso. Eu só fui do comércio, mas você quer falar comigo? Mas eu fui caixa a minha vida inteira, você realmente quer me entrevistar? E eu fico, nossa, é tudo que eu quero. É entrevistar uma pessoa que possa falar desse trabalho, já que eu não consegui entrar nos grandes supermercados. Então você, tudo aqui, eu preciso da sua fala. Isso foi gratificante, né? É isso. Então, olha só, a gente vai... Eu queria, se a Rosângela quiser falar alguma coisa,
queria ouvir a Rosângela, assim, rapidamente, né? Porque a gente poder otimizar o tempo também, tá, Rosângela? Obrigado pela tua presença aqui. Boa tarde, meu nome é Rosângela, estou como diretora do sindicato, mas também sou comerciária há 16 anos, tá? Trabalho no Walmart há 16 anos, no qual eu peguei essa doença que a Daphne falou ali. Eu fui operada 2 vezes da mão esquerda, devido aos movimentos que eu faço, que eu sou fatiadora, sou portadora de bacalhau, isso tudo. Então, quando nós conhecemos o grupo focal que a Daphne levou para a gente tivemos uma visão mais ampla do que a gente já vivia. Não só eu, como os outros comerciários. Então, eu estou aqui para agradecer ao professor Fadel, à Daphne, e falar que nós do comércio, do sindicato, a gente está muito satisfeito com esse trabalho que a Daphne fez com a gente. Como ela falou, foi 2 anos com a gente lá. A gente aprendemos muito com ela e tenho certeza que também ela aprendeu da gente, como ela falou que ela estava ali na mesma, mas agora é diferenciado. O trabalho agora é mais escravo. A relação do assédio é pior, principalmente de gerente, para nós mulheres de supermercado. O assédio ele vem até das lojas, mas no mercado o assédio é mais ainda. Porque a gente, para entrar no mercado, eu quando eu entrei no mercado era mais nova, só que agora eles exigem, tem gerente que exige que a mulher para trabalhar na loja, na frente de caixa, operadora de loja que a gente fala, operadora de caixa, ela tem que ser jovem, bonita, com um corpo maravilhoso, porque o próprio gerente faz a entrevista com você. Então, isso já, quando a gente vai procurar o trabalho, já é um assédio que a gente está sofrendo. Constrangida com isso. Então, eu agradeço muito, eu sei que a gente vai ter mais trabalho para frente. A minha fé é que isso tudo termine, que a gente tenha o direito de trabalhar do jeito que nós somos, principalmente nós mulheres. Se somos pretas, se somos gordas, do jeito que for, que a gente tenha esse direito. E eu tenho fé que eu vou ver isso. E vou depender muito de vocês também para a gente chegar mais à frente disso. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Satisfeita com essa sua apresentação, tá? Você está é a nossa. Palmas para você. Saí daqui fortemente impactado emocionalmente. A outra, me toca muito também, é a importância dada ao movimento sindical, o estudo tenista, o estudo ali dos trabalhadores comerciários, que é uma categoria extremamente complexa para você ter um retrato dela. Para vocês terem ideia, lá no metalúrgico, chega trabalhador lá dizendo que é comerciário. Porque tem empresas que assinam carteira, indústria e comércio. Chega trabalhador lá reclamar, tu liga para a empresa aqui está metalúrgico? Não, esse rapaz não é metalúrgico, é comerciário. Que doido. Então, quer dizer, enquanto essa categoria é complexa. Então, eu acho que está de parabéns a Daphne, está de parabéns aos trabalhadores que contribuíram com a coisa que será deles, é história deles, certamente outros estudos surgirão, mas está ali, é dele, é uma conquista dele. E a dedicação que você teve, o trato, uma coisa, né, que hoje também a gente está fechando aqui, foi só mulheres na mesa, né? Então agora à tarde também está fechando com o trabalho. Fechando o curso também, que a gente hoje está com uma suavidade. Que é muito de vocês tratar dessa coisa, com essa suavidade, então você percebe no ar, no estudo, essa suavidade tratada. Então, eu acho que é um negócio importantíssimo, sempre que há um estudo para tratar da questão laboral, aquela coisa ali, aquela minúcia da pessoa trabalhando, enriquecendo, né, com as suas mãos o trabalho, o quanto isso fica de legado que se perde. Então, eu acho que tudo que se faz para captar nos mínimos detalhes essas coisas é super importante que você fez isso, tá? E fez com a maestria, muito importante. Muito bem. Perseguir isso. Meu esposo, ele é comerciário, né, a vida toda. Eu conheci ele, já era, ele passou pela Casa da Mãe, passou pelo Ideal, passou pelo Extra, e hoje ele está no Vianense. E eu falava para ele, enquanto vocês não descobrirem que vocês são trabalhadores, que vocês têm que saber o direito de vocês,
Exatamente. Vocês não vão conseguir nada. E aí falava, mas o meu sindicato é patronal. Era a palavra que eles usavam. A gente não tem direito nenhum. Quero matar. Né? E hoje eu vendo a colocação da Daphne, eu fico assim, muito feliz, né? De saber que o fórum sindical, né, está junto nesse trabalho, de saber, né, que mudou, saiu o patronal dali. Hoje tem a Dani, que é muito minha amiga, né, que faz parte do comerciário, tem algumas companheiras, e assim eu fico muito feliz, porque ele ficava assim contando os dias para poder o feriado do comerciário, que era o único feriado que o supermercado respeitava. Era o único feriado, os outros todos eles trabalhavam, então ele trabalhava às vezes até domingo, direto. Né? E esse feriado era obrigado a respeitar, né? E ele ficava contando os dias, né? Então eu queria parabenizar você, né, pelo teu trabalho, né? Que outros possam fazer esse mesmo tipo de pesquisa na área dos comerciais, tá? E pegando um pouco a carona do que o Rosângela e Renato falaram, não vou dizer que seja um marco assim, histórico, porque muita gente está na trincheira da resistência, né? Nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos, né? Enfim, e também ninguém inventa nada, né? A gente está apenas reproduzindo o que alguns tentaram antes, que é exatamente trazer a fala do trabalhador para dizer o que é ser o trabalhador, né? Eu gostaria que essa sala hoje estivesse mais cheia, inclusive com gente da academia, para dizer o seguinte, que dentro da Fiocruz, que é uma fundação que tem uma certa diferença, porque ela trabalha muito na linha, né, de trabalhar com a sociedade, mesmo dentro da Fiocruz é muito difícil fazer isso. Não é fácil. Eu me lembro que quando a gente foi lá no Comitê de Ética e que a moça lá falou, mas isso vai constranger o trabalhador perguntar se ela usa fralda. Ela não está preocupada se usar fralda é um constrangimento para a trabalhadora. Ela não quer que a gente pergunte isso, porque vai constranger a trabalhadora. Nós estamos fazendo uma pesquisa para dar luz a isso, visibilidade. Mas é difícil. O Comitê de Ética dentro das universidades hoje são um entrave, a gente tem que se rebelar contra isso, eu falo sempre isso. A gente tem que se rebelar, tem que resistir a esse patrulhamento. Também sempre repito que hoje é mais fácil você fazer pesquisa das ciências sociais. No jornal, quem faz pesquisa de ciências sociais hoje é o jornal. Ele vai lá, entrevista todo mundo, não precisa... Claro, tem que ter um mínimo de cuidado, de cautela para não expor as pessoas, mas se a gente quiser aprender hoje sobre miséria, trabalho comercial, você vai ter que ler jornal, porque dentro da academia não se faz isso aqui. E é importante que a gente esteja atento a isso. Esse trabalho, então, ele enfrentou essa burocracia, esse conservadorismo, quando a gente vê um governo que foi eleito, portanto, muita gente votou nele. Então, num governo ultraconservador, não é admissível que a gente tenha uma universidade conservadora, burocratizada, que impede que a gente vá para a rua, que a gente saia da casca da universidade e se alie ao movimento social. Porque o que a universidade faz? Ela pesquisa o movimento social, as pessoas estão lá no seu sofrimento, vai lá, traz aquilo, depois enfrenta o comitê de ética, faz um trabalho que vai ficar na gaveta, que ninguém vai ler, transforma aquilo em artigo científico, que ninguém aguenta ler aqui. Eu não leio mais revistas científicas de saúde, eu não leio. Me recuso a ler o caderno de saúde pública, eu não leio há anos. Ciência e saúde coletiva, quando tem uma coisinha assim lá dos 100 artigos que tem lá, eu penso dou uma olhada, porque ninguém aguenta essa linguagem. A academia hoje ela é um bunker conservador, burocratizado, e a gente tem que falar isso onde a gente tiver pessoas para ouvirem, né? E acho importante, né, que vocês são do Paulo, por exemplo, trabalha na UERJ, é uma pessoa que é importante também como
ele não é da academia, mas ele trabalha na UERJ, no sindicato da UERJ, então é importante. Robson está dentro da UF hoje estudando, Luizinho, Nelma, Romilda, que estão no movimento. Eu acho que é importante, você que é estudante, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e resistir a isso. O que eu quis dizer foi o seguinte: para um governo conservador de extrema-direita, dentro da Fiocruz e dentro da universidade, nós temos pessoas que podem até não ser de extrema-direita, mas são pessoas que estão, né, harmonizadas com essa agenda da extrema-direita. A gente tem que romper com isso antes que seja tarde. Bom, então, eu queria, para fechar, dizer o seguinte, que você foi guerreira nesse processo, né? Porque você parecia uma montanha-russa, né? Fadel, estou no hospital, hoje não sei o quê. Ah, vou fazer um cateterismo daqui a pouco. E sempre com essa voz, engraçado, né? Eu falei assim, que cateterismo? Vou fazer um cateterismo, mas amanhã eu vou para casa, não sei o que e tal. Mas tá bom, aí uma semana depois, eu caí, quebrei não sei o que, estou indo para UPA. Estou tendo uma tonteira aqui, tenho microinfarto cerebral. Aliás, você é um tratado de medicina. Agora, olha só. Foram 3 isquemias, E está inteira aqui. Isquemia, está inteira aqui. E aí ela passou por esse processo, ela fez 50 entrevistas, não é fácil. Com mais de 1 hora cada uma. Quando eu tive o prazer de participar de um livro sobre o SUS, que eu fiz, acho que foram 37 entrevistas ao longo de 2 anos, mais ou menos, com o pessoal da reforma sanitária, mas você me ganhou de mim. 50 entrevistas. Não fui eu que transcrevi, ela é que transcreveu. Isso é uma loucura. Sabe o que é transcrever uma entrevista de 1 hora, 2 horas? Então ela fez 50 entrevistas, ela enfrentou essa parada toda, trabalhando com dificuldade, porque com problema de horário, né, doente, teve que pedir licença em alguns momentos. Enfrentou a morte do Alessandro. Foi a parte mais difícil. Me deu uma parada legal. E esse trabalho, gente, é uma homenagem, né? Aqui tem uma dedicatória aos trabalhadores comerciários. E sim, tem o nome dele, né, em memória, o Sam Furtado, que a entrevista dele é uma entrevista que, de verdade, assim, foi uma entrevista emocionante. Eu queria falar disso, que você me ajudou aqui, né? Enfrentou a morte do Alessandro, que era o nosso menino, né, Luizinho? E multiplicador o tempo todo, pedagogo. Batalhador. Audiência pública, ele pegava o microfone, saúde do trabalhador, porque ele, sabe, eu não tenho esse perfil, eu sou um perfil mais... Não, o seu trabalho... Né? Mas o Alessandro, ele botava, eu chegava e conversava com ele, Alessandro e Dani, às vezes no ouvido dele. Às vezes no ouvido deles, na audiência pública, vai lá e não sei o que, olha só, tem que falar isso. Ele, bum, ele dava um banho, né? O Alessandro também, só para lembrar, junto com a Daniele, foram os 2 sindicalistas que foram multiplicadores da turma da Débora e da Daphne, e ele era um empolgado, né? Quando a gente foi para as ações práticas, com fiscalização ali, ele chegou no nirvana, foi uma coisa... dentro da loja americana, né? Que é a loja que ele trabalhava, já junto com o fiscal da vigilância, enfim. Então, eu acho que a Daphne... 2 vezes a gente reintegrado. Deixou de chegar gerente. 40 anos, né? Quer dizer, 44 anos, enfim. Foi um troço súbito também. Foi um negócio que pegou do jeito do... Mas enfim, então, mas a gente está... ele está aqui com a gente, sempre estava, né? A gente já homenageou. Marcel
fez uma bela homenagem ao Alessandro, que está lá no nosso acervo de vídeos, né? Enfim, então, importante é que esse momento aqui é um momento agora de celebração, é uma vitória, né? Eu vou perguntar aqui, já que a gente está quebrando o protocolo, se a Rosângela aprova ou desaprova ela, sim ou não? Eu aprovo com 1 milhão. Tá bom. Agora, eu duvido que o relato não vai seguir o voto. Isso aqui não é o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é manipulação. Relato aprova ou não aprova? Claro, e quando você chega à dissertação, é um dos requisitos necessários para você ter o grau de mestre. Então, você, como uma pessoa, um orientador como o Fadel, quando ela chegou aqui, ela já está aprovada. A gente está fazendo só uma celebração. Salva, mestre, pelas Obrigada, meu amigo. Parabéns. Eu sou assistente social da FNJ aposentada. Conheci Daphne, uma menina, ainda estagiária, né? E tivemos uma briga horrorosa no auditório, porque ela sempre foi muito folgada e abusada, né? Mas eu falei, essa menina, sou eu, né? Ela é minha filha profissional. E eu estou muito orgulhosa, eu estou emocionada, porque eu persigo a vida da Daphne há algum tempo, né? E estou muito feliz, porque eu acho que esse é o grande presente que eu tenho da minha aposentadoria, de ver nesse momento a construção, a inovação, como você falou, né? E o professor também, nesse rompimento dessa burocracia acadêmica, com uma nova proposta de um novo modelo mental de construção dos movimentos sociais, e nesse caso o recorte foi dado à parte da comercialização. Eu estou muito orgulhosa. Obrigada, professor Fadel. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês que são os construtores de saúde do trabalhador. E eu acredito muito na área de saúde do trabalhador. Obrigado por ter iniciado essa rebelde. Horrorosa.